Jornalista denuncia abusos de Alexandre de Moraes contra os direitos humanos. O caso Felipe Martins pode ter mais um ou dois nomes, e a gravidade só aumenta. Eu sou Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. A jornalista Ana Maria Semin publicou uma matéria que retrata os abusos de Alexandre de Moraes. Agente da Polícia Federal se comove ao prender mãe de jovem especial. Ela conta a história de Lucinei Tuzzi Casagrande, de 54 anos, que foi presa em dezembro de 2024. A ordem de prisão partiu do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Lucinei está presa no presídio João Pimenta da Veiga, em Uberlândia. Ela foi julgada naquela mesma estranha linha de montagem de Alexandre de Moraes e foi condenada a 14 anos de prisão. Bom, devo reforçar que esse processo não respeitou vidas e remete a outros episódios da história do mundo. E a Polícia Federal realizou essa prisão em meio a um evidente constrangimento. Lucinei foi encontrada na casa da mãe, no bairro de Santa Rita. E o relatório do agente da Polícia Federal descreve toda a operação constrangedora. A ordem judicial foi então lida e prontamente acatada pela foragida, que solicitou apenas a entrada da equipe policial na residência, enquanto ela realizaria alguns telefonemas particulares para os seus parentes, de forma que a sua mãe e a sua filha, ambas visivelmente incapazes, pudessem ser amparadas por outra pessoa de sua confiança. Durante os momentos em que permanecemos na casa, foi possível constatar que tanto a mãe quanto a filha são pessoas incapazes de permanecerem sozinhas. A mãe possui 84 anos e não consegue andar por conta própria, e a filha possui idade mental de uma criança. Agora imaginem a situação. 14 anos de prisão. A mãe morrerá no leito sem a sua filha. O agente, talvez pensando em uma denúncia no futuro, deixou bem claro quais seriam as consequências daquela decisão. De acordo com a foragida, houve um desencontro de informações quanto à sua prisão domiciliar, uma vez que a afirmação de que a sua filha residiria exclusivamente na fazenda, enquanto ela permaneceria na cidade, é equivocada, pois a sua presença na cidade se dá pelos cuidados com a mãe, o qual ela reveza com os irmãos. E com relação à filha, também há, por parte da foragida, uma atenção e um cuidado integral. Para piorar o caso, a gente informou que o marido de Lucinei, pai da moça, com dificuldades mentais, também se encontra preso pelo 8 de janeiro. A defesa apresentou todos esses fatos, mas a PGR e o STF negaram todos os recursos. E por fim, a jornalista trouxe o contexto deste absurdo. Nos autos também está um documento assinado por uma perita, no qual ela destaca que Renata nunca em sua vida havia se separado da mãe e que só aceita ser cuidada pela genitora, o que inclui a dependência de alimentação e higiene. A PAI de Monte Carmelo também emitiu atestado de que Renata é atendida pela unidade desde a infância e que é totalmente dependente da sua mãe. Bom, diante de um julgamento em massa que nem mesmo o regime militar ousou fazê-lo, o número de injustiçados só vem crescendo. Ao falar sobre a anistia, Leandro Ruschel apontou a hipocrisia dos ministros. É muito curioso observar ministros do Supremo falando em impunidade, caso seja aprovada uma anistia aos manifestantes de 8/1, enquanto esses mesmos ministros promoveram, na prática, uma anistia geral e restrita a todos os envolvidos na Lava Jato. Neste caso, não houve impunidade? Na verdade, se não fosse a anulação das condenações da Lava Jato,
jamais teria ocorrido o 8 do 1, e o país não estaria nessa situação deplorável. Bom, no Brasil são muitos injustiçados, e entre estes temos Felipe Martins, que foi preso por ter feito uma viagem que na verdade ele nunca fez. A CNN publicou: Estados Unidos autorizam a ação de Felipe Martins por suposta fraude em registro no país. Ex-assessor de Bolsonaro alega não ter entrado em território americano no fim de 2022. Bom, o advogado Jeff Cecchini resumiu o fato. Urgente, novidade sobre o caso Felipe Martins. O juiz autorizou o prosseguimento do processo, equivalente à fase de recebimento de denúncia no Brasil, quando se reconhece que a ação possui elementos suficientes para ter início. O governo americano também demonstrou interesse em colaborar e esclarecer todo o ocorrido. Então as coisas devem avançar mais rapidamente do que imaginávamos. Bom, nos Estados Unidos, o jornalista perseguido Alan dos Santos afirmou que a investigação preliminar já encontrou o agente que falsificou o documento. Segundo Santos, seria um brasileiro naturalizado americano. Bom, isso muda de figura, pois reforça a suspeita de que houve uma intervenção política via Brasil. A falsificação no CBP é grave, mas se houver evidências conspiratórias contra outro país, é prisão perpétua. Bom, e neste tema, a Embaixada Americana no Brasil mandou um recado mais do que direto. O Serviço de Segurança Diplomática mantém as fronteiras dos Estados Unidos seguras ao investigar indivíduos que se aproveitam do sistema de viagens do país, cometendo fraudes com passaportes e vistos. Fraudes com passaportes e vistos são crimes federais, e aqueles que violarem a lei serão levados à justiça. E com certeza nesse cenário, o denunciado não hesitará em falar, pois a delação nos Estados Unidos é muito mais rigorosa e eficaz. Bom, se a pessoa denunciar que houve um agente aqui no Brasil dando essa ordem, e se esse agente for do governo, a coisa vai ficar feia. O ex-desembargador e advogado de Felipe Martins, Sebastião Coelho, falou que esse processo poderá mudar os rumos do país. A fraude está comprovada, e eu creio que os americanos já têm os nomes de quem participou. A Casa Branca não vai soltar nada enquanto não tiver tudo em mãos. Então eu creio que esse caso do Felipe Martins vai mudar muita coisa aqui no Brasil. Não posso dar nomes, pois como fui juiz por mais de 30 anos, eu tenho a cautela de falar com a prova na mão. Mas eu garanto para você que este caso vai provocar uma mudança no país. Estamos ansiosos para saber qual será o próximo capítulo de Quem Matou Odete Roitman, na versão Soberania Nacional. Bom, se você apoia a Verdade Política, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade.